Mesmo uma coisa tão leve quanto o ar ganha peso quando se encontra com o jumbo. Suponho que a escala não pode ser subestimada. Quando o interior do avião está pressurizado, a cabine é tão grande que o ar lá dentro pesa mais de 1 tonelada. Abastecido e com carga máxima, um 747-400 pode chegar a pesar 397 mil quilos. E a Boeing vai superar esse recorde em breve com uma nova versão do jumbo, chamada 747-400ER, de maior raio de ação. Esse novo gigante vai pesar 413 toneladas. É um bocado de metal. A coisa mais impressionante sobre o 400 é a quantidade de pessoas e de carga e de bagagem que colocamos dentro dele e depois enchemos de combustível e aquilo tudo decola. Eu continuo a achar incrível que esses aviões consigam sair do chão. Eu fico perplexo. Esses aviões saem do chão com a ajuda de 4 motores que geram um total de mais de 110 toneladas de empuxo. É mais potência do que a de 4 caças F-18 a jato juntos. Graças aos princípios físicos que regem o empuxo e a sustentação, quando um 747 chega a 320 km por hora sobre a pista, ocorre um milagre chamado rotação. E 400 toneladas de alumínio, combustível, passageiros e carga sobem aos céus. No momento da rotação na decolagem, o piloto fica a mais de 15 metros acima do solo, enquanto os passageiros no último assento ainda estão a 1 metro de altura sobre a pista. Isso dá uma ideia de como esse avião é grande. Essa decolagem parece ainda mais fantástica quando se tem em mente que o voo inicial dos irmãos Wright não chegou a percorrer os 45 metros que tem a cabine de classe econômica do 747. Mas não deixe que o tamanho do 747 o iluda. Ele também é muito rápido. Durante testes, esses aviões chegam a velocidades de 1.160 km por hora. O avião foi originalmente projetado com uma asa para alta velocidade. E essa asa ainda recebeu melhoramentos ao longo dos anos. E até hoje ele ainda é o jato comercial subsônico mais rápido do mundo. Seus instrumentos de bordo podem registrar velocidades acima da do som, e ele realmente ultrapassa a barreira do som durante alguns testes. São mais de 1.200 km por hora. Quando fazemos testes de vibração para confirmar se as características do avião a alta velocidade são aceitáveis, somos obrigados a voar a 97% da velocidade do som. E isso é uma condição muito dinâmica. Implica em colocar o avião num mergulho forte. E depois de atingir essa velocidade, você tem de executar manobras. Já houve casos, provavelmente, em que o fluxo de ar tem atingido velocidades supersônicas. Aeroportos de todo o mundo investiram milhões de dólares em reestruturações para operar com um novo e enorme avião a jato. Um dos maiores problemas durante a introdução do 747 nas rotas, e pior ainda no caso dos 400, foi como operar esse gigante em aeroportos que haviam sido construídos para aviões menores. E esse foi um problema sério, tão sério que forçou a definição do que hoje é chamado de caixa de 80 metros, que é o perímetro ou as dimensões da área reservada para cada avião, dentro de qual todos têm tentado permanecer desde então. As cercas de deflexão de jato dos aeroportos também cresceram, para poder desviar o sopro de 480 km por hora que explode a 30 metros atrás desses aviões quando as turbinas estão no máximo de potência. Mesmo sendo o maior e o mais veloz, essas não são as únicas razões pelas quais o Boeing 747-400 pode ser considerado como uma superestrutura. A montagem do maior jato do mundo exige milhares de pessoas, mais de 6 milhões de peças, e o maior prédio do mundo. Desde os rebites colocados à mão
até o aperto de mão que sela a entrega a um novo freguês. O processo de fabricação do Boeing 747 é tão impressionante quanto observar o produto final subindo aos céus. Quando a Boeing lançou o programa 747 em 1966, a companhia ainda não havia comprado o terreno sobre o qual os jatos seriam montados. Finalmente foi escolhida uma área de mais de 3 milhões de metros quadrados na cidade de Everett, no estado de Washington. O primeiro avião que iria quebrar recordes foi construído pouco depois de ficar pronto o prédio onde foi fabricado. Começaram a construir o prédio e quando ele estava 75% pronto e as oficinas já funcionavam, começaram a trazer as primeiras peças. Já estávamos montando os aviões quando colocaram as telhas no teto. Hoje, o prédio onde a Boeing constrói seus aviões de fuselagem larga cobre uma área de 400 mil metros quadrados. Espaço suficiente para abrigar 911 quadras de basquete profissional. Esse prédio mantém há 30 anos o recorde mundial de maior prédio em volume. Uma das lendas daqui conta que o clima dentro desta estrutura é único. É uma cidade, tem tudo, de corpo de bombeiros a médicos e restaurantes. Há tudo o que você possa imaginar dentro deste prédio. É uma pequena cidade. Uma avalanche de alumínio formada por peças de jato flui para dentro desse prédio, chegando por navio, trem, caminhão e, é claro, por jumbos de carga. São 670 fornecedores de todo o mundo, fabricando as mais de 6 milhões de peças que acabam se transformando num Boeing 747-400. O poderoso jato tem sua origem em modestos rebites. Mais da metade das 6 milhões de peças que formam um Boeing 747 são rebites, parafusos ou presilhas. Jeff Hatfield é uma entre as mais de 1.000 pessoas que são necessárias para montar cada um desses aviões. Ele se orgulha de trabalhar na montagem do maior avião comercial do mundo. Dá uma sensação boa ver essa coisa voando e saber que foi você que trabalhou nele, que montou, que fabricou. Na realidade, todos os trabalhadores cuja função é transformar as peças que chegam em paletes em aviões jumbo têm um certo orgulho disso. Nós temos realmente muito orgulho da velocidade com que conseguimos montar um 747. No momento em que a primeira peça chega à fábrica, até entregarmos o avião para a companhia que o vai operar, passam-se 4 meses, de 4 meses a 4 meses e meio. Nesses 4 meses e meio, painéis pré-fabricados de alumínio transformam-se em partes do avião, como as asas, a seção da cauda e anéis da fuselagem. Essas partes são depois montadas durante o turno da noite num processo de precisão chamado de junção final do corpo. Gostamos sempre de dizer que é aí que ele vira um avião de verdade. Antes eram só pedaços. A parte dianteira, a do meio já com as asas e a parte traseira. Essas 3 seções principais são reunidas no que chamamos de junção final do corpo. Essa junção final do corpo não poderia acontecer se não existisse essa rodovia suspensa, esses 50 quilômetros de trilhos de guindastes a uma altura de 9 andares acima do piso da fábrica. 149. Conseguiu colocar, Dan? É uma rede tão grande que requer sua própria torre de controle. 10-4, chamando Cab 7. Cab 7, escuta. 18 guindastes, alguns deles capazes de sustentar 40 toneladas, vagueiam pelos enormes espaços deste prédio, colocando seções de aviões nos seus lugares. Dá muito trabalho e tudo se movimenta muito. É o que chamamos de dança no céu. Se você estiver aqui lá pelas 2 horas da madrugada, numa noite de mudança de linha, vai ver essas coisas voando por todo lado. É uma verdadeira coreografia. Unir grandes painéis da fuselagem com precisão milimétrica já foi uma questão de mover tudo muito devagar e garantir o posicionamento a olho. As peças nunca eram posicionadas da mesma maneira e para uni-las precisávamos de mecânicos excelentes. Sem eles nunca conseguiríamos unir as peças.
Hoje, um sistema digital chamado CATIA, que são as iniciais em inglês de Aplicações Tridimensionais Interativas Auxiliadas por Computador, ajuda a padronizar as peças da fuselagem do 747 e permite que sua união siga um processo mais preciso. Agora que temos engenharia digital, é como se estivéssemos brincando de montar casinhas. Você pega uma pecinha e faz com que os buraquinhos dela coincidam com as pontas de outra pecinha e você junta as duas. A precisão da junção final do corpo é crucial. É isso que determina como o avião vai voar. Se as seções não ficarem bem alinhadas, vamos ter uma série de problemas já na pista, durante o ajuste fino dos estabilizadores horizontais e verticais. É nesse ponto que o avião começa a se parecer com o que foi encomendado. Nesse caso, um avião de passageiros para a Lufthansa. Depois da junção final do corpo, esse jumbo vai ser levado para a primeira de 3 posições inclinadas, onde os montadores vão colocar e testar os sistemas internos, substituir os blocos de concreto de 6,5 toneladas por turbinas de verdade e adicionar mais algumas coisas antes da pintura. Em fins de 2001, a Boeing começou a fazer experiências com uma linha de montagem móvel para o 747-400. Eles esperam aumentar a eficiência do processo, fazendo com que os aviões se movam a 30 centímetros por hora durante os estágios finais da montagem. Isso significa uma enorme mudança no processo de montagem. E certas pessoas que trabalham na indústria há muito tempo consideram essa mudança como muito radical. Os 747 quase prontos saem do prédio de montagem final à razão de 1 a cada 8 noites, o que dá uma boa ideia da precisão necessária para administrar essa programação de produção. Em geral, os jumbos são rebocados do prédio de montagem para o prédio de pintura no meio da noite. Os aviões têm de atravessar a rodovia estadual 526 do estado de Washington sobre um viaduto. O espetáculo provavelmente causaria um engarrafamento de vários quilômetros se ocorresse durante o dia. Durante o processo de pintura, o 747 perde aquele revestimento esverdeado de vinil que o protege e recebe cerca de 550 quilos de tinta. A seguir, o novo jumbo, quase pronto, é colocado na fila, onde fica esperando o seu primeiro voo. Quando esse jato gigante decola pela primeira vez, é pilotado por um piloto de prova da Boeing. Esse primeiro voo é chamado de voo B1. Se o voo B1 ocorre como esperado, segue-se a ele o voo do comprador, chamado de C1. Boeing 006 em HF285. O capitão Werner Mayhofer, veterano piloto da Lufthansa, vai ter a honra de pilotar este avião. Para mim, ele é o melhor avião do mundo. Eu voava um 737 antes e aquele também é um bom avião, mas este é o rei dos céus. Boeing Everett, Boeing 006, cheque de rádio. Um Boeing 747-400 custa entre 180 e 200 milhões de dólares e os compradores inspecionam seus investimentos por dentro e por fora antes de fechar a compra. Controle manual de combustível. Tudo é verificado, dos sistemas vitais, como os motores, aos pequenos detalhes cosméticos, invisíveis para quem não foi treinado para percebê-los. Receber um 747-400 novinho é uma das tarefas preferidas pelo capitão Mayhofer. É ótimo, é muito especial. É uma coisa que não se faz todo dia. Positivo, recepção boa.
Este avião passou tranquilamente pelos testes de inspeção e isso significa que ele vai ser entregue na data prevista. A entrega final tem mais a ver com transferência de dinheiro do que com os próprios aviões. Esta declaração de exportação é para a alfândega ou para a Secretaria de Fazenda? Imagine-se comprando uma casa de $200 mil. Multiplique o preço da casa por 1.000. Peça ajuda a bancos internacionais. Pague os impostos estaduais e federais. Passe pela alfândega e você vai ter uma ideia de como é complicada a transação final. 12h49, negócio fechado. Você não deve ter se surpreendido. Aqui estão as chaves da cabine de voo. Obrigado. Obrigado. O negócio está finalmente fechado. O Boeing 747 de número 1293 passa a ser um novo componente da frota da Lufthansa. A tinta ainda não secou no papel e o capitão Meyerhofer já está levando o jato novinho de onde ele nasceu, no oeste do estado de Washington, para sua nova casa em Frankfurt, na Alemanha. E não importa qual tenha sido o papel que uma pessoa tenha desempenhado no processo de montar esse jato com peças tiradas de caixas até sua decolagem final do aeroporto de Payne, em Everett. Para ela, o instante em que ele decola é tão emocionante quanto o próprio avião. Nos sentimos muito bem quando vemos um deles ser entregue a um comprador decolando do campo de pouso. Dá uma satisfação muito grande. É uma sensação difícil de descrever. Chega a ser fascinante. Todas as vezes que um novo 747-400 deixa a fábrica de Everett e sobe aos céus, dá testemunho da visão que tem essa companhia. A origem do projeto do 747 data da Segunda Guerra Mundial, quando a Boeing fabricou aviões de bombardeio para os militares. O B-47, desenvolvido após a guerra e que foi o primeiro bombardeiro a jato de asas em flecha, teve grande influência nesse processo. Mas as origens do 747 como avião de passageiros vêm de muito antes, quando a Boeing dominava o mercado. O modelo 247 para 10 passageiros foi considerado a primeira aeronave moderna ao ser lançado, em 1933. Os aviões a hélice levavam as pessoas a seus destinos até que a Boeing introduziu o primeiro avião a jato para passageiros, em 1954. O 707, também chamado de Barra 80, é o avô de todos os modernos jatos comerciais da Boeing. Nos anos 60, o desenvolvimento do jato comercial ganhou força própria. Havia o 707 e o DC-8 nos Estados Unidos, a família Convair, como o VC-10 na Europa e vários novos projetos de aeronaves comerciais de raio de ação curto e médio. E o que de fato eles estavam fazendo era aumentar os níveis de segurança e confiabilidade do transporte aéreo. Em meados dos anos 60, a economia mundial crescia rapidamente. A população também estava crescendo e a demanda por voos de passageiros subia como um foguete, à razão de 15% ao ano. De repente, o Boeing 707, cuja capacidade era de 120 passageiros, ficou pequeno. As companhias de transporte aéreo da época não tinham ideia de como enfrentar esse problema, mas sentiam que estavam sendo massacradas por aquela enorme demanda e começaram a bater na porta da Boeing gritando: "Ei, queremos alguma coisa maior, precisamos de aviões maiores." Juan Trippe, presidente do gigante da indústria na época, a Panam, foi quem pressionou mais, por volta de 1966. Ele disse que se a Boeing desenvolvesse um jato que pudesse levar 350 passageiros, a 90% da velocidade do som, capaz ainda de fazer voos transoceânicos, ele compraria. A Boeing topou o desafio. Durante a fase de desenvolvimento, houve quem duvidasse que esse jato pudesse voar um dia. Me pediram para chefiar esse pequeno grupo de estudos. Joe Sutter foi o diretor de engenharia do programa 747 e é considerado o pai do jumbo. Sabíamos que poderíamos construir o avião do ponto de vista da engenharia, pelo menos. O aspecto do avião era a grande dúvida. Duas das versões do aspecto que o 747 poderia vir a ter são este jato de 2 andares e este outro de fuselagem muito larga, que foi apelidado de Tamanduá.
O jato de hoje se parece mais com o Tamanduá, com seu corpo largo e sua cabine de comando separada da cabine principal. E o que dizer da característica mais famosa do 747, a corcunda? O boato que correu que a corcunda foi colocada ali para que o piloto pudesse descansar em paz não é verdade. A corcunda foi consequência de estarmos projetando o avião de carga e colocamos a cabine de comando acima da cabine principal para permitir a abertura do nariz por onde o avião seria carregado. O 747 tem ainda a vantagem de ser capaz de transportar mais carga do que qualquer outro jato do mundo. O 747 de passageiros é um avião impressionante, mas o cargueiro é fantástico. Ele é o meio de transporte aéreo de carga mais barato que existe, seja de 1 ou de 120 toneladas. Já carregamos de tudo, de baleias a equipamento de perfuração para petróleo e até um rebanho de cavalos de corrida. No fim dos anos 60, não havia como prever o sucesso que o 747 teria. É bom lembrar que esse avião era enorme. Ele era 2,5 vezes maior do que o maior avião da época em termos de capacidade de transportar passageiros. Ele era um gigante, sob qualquer ponto de vista. O 747 número 1 ficou pronto para voar num dia chuvoso de fevereiro de 1968. Levei minha mulher, a Nancy, e a coloquei no ponto onde o avião deveria decolar. Porque todo mundo perguntava a ela, será que seu marido sabe se esse avião é mesmo capaz de voar? E eu disse, sabemos como ele vai voar. E se você ficar aqui, vai ver o avião decolando ali. Brian Wiggle era o copiloto a bordo do novíssimo jato. Ficamos bem mais tranquilos quando fomos para o táxi e tudo funcionava. Os motores estavam funcionando bem e nós estávamos bem. E quando decolamos, sentimos uma grande emoção. Estávamos tão ocupados que não chegamos a gritar. Olhamos um para o outro e abrimos largos sorrisos, mas nós tínhamos que responder aos chamados pelo rádio e um monte de coisas para fazer. O maior e mais novo avião a jato do mundo desafiou seus detratores e a gravidade com aquele voo. E aquele avião enorme voava, contrariando muita gente que não via como ele poderia se sustentar no ar. E ele voou bonito, voltou, pousou tranquilo e fomos para o táxi. A minha dúvida mesmo é... Esse avião é muito fácil de pilotar, é o sonho de todo piloto. Aquele voo inicial com tanto sucesso marcou o início de uma fase rigorosa e perigosa do desenvolvimento do jato, os voos de prova. Os testes de voo eram e ainda são um processo muito caro que visa destruição controlada. Os aviões novos são levados ao limite de sua capacidade, tanto no ar como em terra. Gerações de pilotos de prova levaram muitos aviões a seus limites, desde a época da série 100 até a série 400 em montagem hoje. Brian Wiggle já foi chefe do piloto de prova Joe McDonald. Ele deu um conselho a seus comandados. Disse, tenha cuidado. Este teste destrutivo é chamado de abortagem de decolagem. Os pilotos tendem a acelerar ao máximo, levando a carga máxima, e ao chegar à velocidade de decolagem, tende a parar o avião completamente sem sair do chão. E aí eles ficam sentados ali por 5 minutos, sem fazer nada, enquanto uma equipe de terra avalia a situação simulando condições reais. Em cada teste daqueles, você destrói completamente um conjunto de rodas, pneus e freios, que mesmo naquela época valia milhares de dólares. Hoje, o mesmo teste de decolagem abortada é conduzido com os freios de última geração do 747-400 que são feitos de carbono. Mas um erro da equipe de terra pode vir a custar muito mais caro.
É preciso que alguém cometa um erro muito grave, porque cada teste custa perto de $1 milhão. E você não vai querer repetir esse teste, a não ser que não haja outro jeito. Os 5 primeiros 747 passaram pelo programa de testes mais rigoroso jamais executado com aviões a jato para uso civil. Acabamos de concluir o relatório final de certificação de voo do modelo 747. Mais uma vez, obrigado a todos. Menos de um ano após o voo inaugural, o primeiro Boeing 747 comercial entrou em serviço para Panam em janeiro de 1970, voando sem escalas de Nova York para Londres. O 747 passou a ser um grande sucesso de vendas. O 747-200, uma versão de estrutura reforçada do modelo 100, saiu ainda em 1970. O avião do presidente dos Estados Unidos é um modelo 200. O 747-300, com sua cabine superior alongada e com capacidade para mais 44 passageiros, foi lançado em 1982. À medida em que a linha 747 evoluía, o seu fabricante se gabava de ter o maior avião de todos. Hoje, depois de mais de 15 milhões de voos e 56 bilhões de quilômetros voados, isso ainda é verdade. O Boeing 747 de hoje é um jato completamente novo. Uma máquina muito diferente do 747 de número 1, batizado de cidade de Everett, que está hoje aguardando verba para sua restauração, estacionado perto do aeroporto da Boeing, em Seattle. A Boeing ficou com este avião, o RA-001, para uso em testes. Seus 4 irmãos, os outros 4 jatos originais de teste, ainda são operacionais. Um deles foi transformado em avião de carga e continua a voar. Isso traz muitas memórias. Eu fico pensando nas pessoas que me ajudaram a trabalhar com ele e muitas delas não estão mais conosco. Isso foi em 1966, 67, 68, há muito tempo. Acho que elas deveriam ficar muito orgulhosas do que fizeram, porque esse avião ainda é o rei dos céus. Os 747-400 que são hoje montados na fábrica da Boeing em Everett têm inovações em seu exterior e interior que simplesmente não existiam quando os primeiros aviões foram fabricados. O 747-400 foi uma resposta às necessidades das linhas aéreas e também ao fato de já existir tecnologia que poderíamos adicionar, melhorando sua confiabilidade, sua facilidade de manutenção e reduzindo seus custos de produção. Pensando bem, foi como se o avião tivesse sido reprojetado do ponto de vista dos sistemas. E o avião de hoje ainda é maior. Este jato transporta mais passageiros, pesa 64 toneladas a mais e tem uma autonomia de voo de 4.800 quilômetros a mais. Uma das diferenças mais visíveis no 747-400 são as asinhas. Essas pontas de alumínio e material composto se estendem para cima cerca de 1,80 m na ponta de cada asa, onde captam e utilizam o ar que de outra maneira escorreria pela ponta da asa. Elas aumentaram a eficiência da asa e ainda ajudam a estender um pouco a autonomia, pois aumentam o empuxo efetivo da asa. Além disso, por causa dessas asinhas, o 400 pode se encaixar nas rampas dos aeroportos de tamanho normal e ainda se beneficiar de uma envergadura maior. Quase ninguém sabe o nome verdadeiro do mecânico Corey Stalcup. Não, eles me chamam de cara das asinhas, entre outros apelidos. A ironia é que essas asinhas de alta tecnologia desenvolvidas pela NASA e feitas de alumínio e material composto são fixadas manualmente ao avião. Elas pesam pouco mais de 60 quilos. São tão leves que bastam uns 2 ajudantes. Obrigado, senhores. E é só martelar que ela entra. E uma marreta de cor laranja termina o serviço. Houve muitas mudanças também no interior do 747-400, especialmente na cabine de comando. Os mais antigos exigiam 3 tripulantes: piloto, copiloto e navegador.
Boeing 005. Mas a Boeing queria padronizar a cabine para que cada tripulação pudesse pilotar vários aviões sem problemas de transição. Passamos nesse teste. A grande mudança foi passarmos de 3 para 2 tripulantes na cabine, eliminando a posição do navegador. As tripulações tinham de se acostumar com a capacidade da cabine de executar muitas das tarefas antes executadas por pessoas. Os computadores de bordo deste jato calculam a rota mais eficiente, verificam a pressão dos pneus, podem até pousar o avião automaticamente. Essa é a cabine original. Veja a diferença para o último modelo. Obrigado. O avião nos indica tudo o que há de anormal. Instrumentos digitais de raios catódicos substituíram os antigos medidores eletromecânicos ou a vapor. Mark. E os 400 que estão saindo agora da linha de montagem vêm com instrumentos ainda mais modernos que usam visores de cristal líquido. Alguns números foram reduzidos durante o desenvolvimento do 747-400. As tripulações do 747 mais antigos tinham de monitorar 971 luzes, instrumentos e interruptores. Esse número foi reduzido para 365, uma quantidade bem mais razoável. O nível de decibéis também baixou. O 400 usa turbinas mais novas, mais rápidas e mais eficientes, sujeitas a regulamentos mais severos quanto ao ruído. E esses motores menos barulhentos permitem que o Jumbo voe mais de 12.000 quilômetros sem escalas. As mudanças que os passageiros notam mais são características do interior, e elas mudaram muito. Embora alguns usuários nostálgicos não se importem em voltar para a época das escadas em espiral e a forração cor de laranja. Alguns 747-400 cujo interior foi totalmente reformado podem transportar até 568 passageiros. É aqui que a tripulação da cabine descansa. Acomodações para dormir foram adicionadas atrás da cabine de comando e acima do teto, na seção da cauda, pois os voos podem levar mais de 16 horas. Foram colocados novos painéis à prova de fogo e, para a alegria dos passageiros, os compartimentos para bagagem de mão são agora bem maiores, oferecendo a quem voa no 400 mais capacidade por passageiro do que em qualquer outro avião de fuselagem larga. Se você despacha sua bagagem, os auxiliares de carga podem encher os porões do 747 com 42 toneladas de bagagem em menos de 7 minutos. Quando se vê esse jato gigantesco recebendo 5,5 toneladas de comida para alimentar seus passageiros famintos e mais de 200.000 litros de combustível para se sustentar em voo, entende-se por que seus tripulantes inventaram um apelido carinhoso para esse monstro. Nós os apelidamos de baleia. Para ficar claro, esse avião é maior do que uma baleia azul normal, que só pesa pouco mais de 110 toneladas. O peso desse avião se torna ainda mais incrível quando se considera uma característica de seu manejo que quase todos os pilotos reconhecem. Apesar de seu tamanho, os pilotos de prova da Boeing acham que ele é um dos aviões mais fáceis de pousar. Os pousos suaves desse gigante são consequência, em parte, do chamado efeito solo. O enorme porte do avião chega a comprimir o ar debaixo dele quando ele se aproxima do solo, criando uma espécie de almofada invisível que amortece o pouso. A fama do 747 decorre principalmente de seu tamanho, mas a combinação de prestígio e versatilidade desse avião faz com que ele execute tarefas muito interessantes. O 747 mais famoso é o do presidente. Não importa onde eu vá nesse avião, sempre sou suplantado pelo avião que é mais célebre do que eu. Eu venho em segundo lugar. Esse Boeing 747-200 é da Força Aérea Norte-Americana e nele foi instalado tudo, de proteção contra mísseis orientados pelo calor até equipamentos para reabastecimento em voo. Esse 747 poderia servir de refúgio seguro no ar se alguma coisa acontecesse às acomodações de segurança do governo norte-americano. E eles não transportam apenas o presidente. Um 747 transportou na garupa o ônibus espacial Enterprise da NASA durante os testes executados em fins dos anos 70. Esses aviões foram recrutados pelos militares para defender o país com raios laser.
O Laser Aéreo ABL é um projeto conjunto da Boeing, da TRW e da Lockheed Martin para o desenvolvimento de um 747 modificado que será capaz de explodir um míssil balístico ainda no céu. Um dos pedidos mais interessantes que recebemos ao longo desses anos foi o de um operador asiático que queria ter certeza de que o avião era seguro para transportar um lutador de sumô muito pesado. Tivemos que fazer alguns cálculos para garantir que as vigas do chão dariam conta do peso. É claro que aguentariam, mas tivemos que convencer o operador. O Boeing 747 vem mantendo sua posição de lutador de sumô dos céus por mais de 3 décadas, enfrentando e vencendo a ideia de que ele é um jato muito antigo. É um conjunto difícil de posições